Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast no nosso canal, onde nós trazemos empresários, empreendedores, profissionais com histórias inspiradoras para vocês. E hoje nós estamos aqui com a Andreia, que eu quero muito que vocês conheçam, uma profissional excelente. Vocês vão ver que vai ter muita coisa legal aqui, muita história bacana, muita coisa que você já vai conseguir aprender e de repente depois procurar a Andreia para continuar esse assunto, porque é uma profissional extremamente capacitada e que tem muita coisa para ensinar pra gente. Eu sempre falo que é um assunto que eu amo, então para mim tá aqui é quase que uma terapia. Andreia, seja muito, muito bem-vinda. Se apresenta, fala um pouquinho de você, quem é a Andreia, sua formação. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. É uma honra poder compartilhar conhecimento, compartilhar história com vocês. Então, a minha formação, eu sou psicóloga de formação e desde a faculdade, a neuropsicologia foi a minha paixão. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria ser neuropsicóloga. Eu tenho 15 anos de formação e já direcionei o meu olhar, os meus estudos para isso, para entender o cérebro humano. A partir daí, eu trilhei o meu caminho profissional com muito amor, com muita paixão e sempre buscando conhecimento, porque o cérebro humano, ele é indecifrável, né? E desde a minha formação aí eu fiz especialização em neuropsicologia, já saí da faculdade, já engrenada na especialização em neuro e conhecendo a neuropsicologia, trabalhando com diagnósticos, eu comecei a sentir falta da intervenção. E aí eu pensei, tá, eu sei o que esse paciente tem. Eu sei o que está acontecendo nas funções cognitivas, nas funções mentais. Mas e aí? O que fazer a partir daí? Muitos deles precisavam de algo mais além do diagnóstico. Aí eu me especializei também em reabilitação cognitiva. E direcionei então o meu trabalho tanto na avaliação neuropsicológica quanto na reabilitação cognitiva. Que legal. André, eu acho legal a gente também entrar nesse assunto sobre a avaliação. Hoje, muitas pessoas falam, eu acho que, pelo que eu vejo na internet, eu acho que eu tenho TDAH. Pelo que eu vejo na internet, eu acho que eu tenho autismo. Só que não é também chegar no médico e ele falar, você tem. Existe um exame, existe uma... como funciona esse diagnóstico? Não é só, eu vou procurar um médico e eu vou contar pra ele ali meu dia a dia, os meus sintomas, o que eu acho. E aí ele vai ali na hora, ele já vai falar pra mim que eu tenho um TDAH, um autismo. Como que funciona? Existe todo um exame pra esse diagnóstico, né? Existe todo um critério, né? Porque, na verdade, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Nós não temos um exame específico, nem avaliação neuropsicológica, que vai me dar o filme daquilo e vai bater o martelo. A avaliação neuropsicológica, o que é em si? A gente vai entender o funcionamento mental dessa pessoa, considerando aquilo que está dentro da normalidade, que não está. Então, a pessoa chega com todas as suas queixas, tanto para o médico, quanto diretamente para o neuropsicólogo, e a gente vai entender esse funcionamento, e a partir desses resultados, a gente vai compor o raciocínio clínico para chegar nesse diagnóstico. Então, muitas vezes, vamos supor, você citou o TDAH. Então, a pessoa percebe que ela tem uma dificuldade atencional no dia a dia. Nossa, não consigo concentrar, minha atenção é péssima, eu tenho um TDAH. Só que não é simples assim. As funções mentais, elas sofrem interferências de várias coisas, tanto de outras funções, quanto de coisas externas, quanto do humor, quanto do dia a dia. Na avaliação, a gente vai discriminar e entender o que realmente é primário e o que é secundário, para a gente chegar num diagnóstico. Então, a gente compõe todo um raciocínio para, a partir disso, pensar nesse diagnóstico. Então, ele é clínico,
Não é um exame que vai, digamos assim, como se fosse um exame de imagem, como se fosse um exame de sangue. Sim, não é um sim. exame de sangue que vai me dar Sim. que eu tenho ou que não tem. Então, a gente tem que compor todo o raciocínio. Ele basicamente é uma análise comportamental, não sei se seria exatamente esse o nome, mas é uma análise de acordo com reações, atitudes, que as pessoas... Seria isso? A análise Explicando assim para uma pessoa mais leiga. A análise comportamental, ela faz parte, um dos critérios diagnósticos. Então, é um dos fatores que a gente vai analisar, essa questão comportamental. Só que na neuropsicologia, a gente conta com um aparato que são os testes neuropsicológicos. Então, a gente vai fazer, durante a avaliação, uma bateria de testes, onde eu vou ter resultados objetivos, quantitativos, que eu vou aliar com a avaliação comportamental, com os aspectos emocionais, com a história de vida desse indivíduo, e tudo isso é que vai compor a avaliação. Então, eu tenho resultados objetivos. Esses resultados objetivos é que vão me dar o parâmetro daquilo que está dentro da normalidade, considerando idade, considerando escolaridade, perfil cultural ou não. Então, o comportamento em si é um dos critérios. Entendi. E nessa avaliação, é avaliado... por exemplo, eu tenho suspeita de que eu tenho TDAH. E aí eu vou fazer como é que... análise? Avaliação neuropsicológica. Eu vou Isso. fazer uma avaliação neuropsicológica. Ela me diz, você tem ou você não tem. Ou ela me diz, você não tem, mas você tem tal coisa. Tipo, Sim. eu posso não ter TDAH, mas eu posso ter um transtorno de ansiedade. Isso. Ela tem essa... Isso, ela tem essa característica. Eu sempre falo que a coisa mais linda da avaliação não é nem entender... ter um diagnóstico, mas é entender o funcionamento da pessoa. Então, você chega com a hipótese diagnóstica. Então, vamos ver se você tem um TDAH. E aí, a gente vê, não, você não tem. O que está acontecendo com a atenção é justamente uma ansiedade que está gerando isso. Então, a gente discrimina. Então, está acontecendo, está afetando a memória, está afetando a atenção. Então, você precisa tratar, na verdade, a ansiedade em si. É o que está causando. Então, é o que a gente chama de sintoma secundário. Porque, vamos supor, no TDAH, o sintoma de desatenção, ele é primário. Ele acontece independente de qualquer situação. E aí, na avaliação, a gente justamente vai discriminar isso. O que está por trás? O que está por trás da queixa? Então, a gente vai entender o funcionamento cognitivo, emocional e comportamental da pessoa e vai direcionar. Então, a partir disso, além do diagnóstico, existe a questão do autoconhecimento. Então, a pessoa vai entender realmente o seu funcionamento, o que está afetando e o que não está afetando e o que pode ser feito. Porque a partir dessa avaliação, a gente faz os encaminhamentos. Então, muitas vezes o paciente ele vem encaminhado por um profissional, por um médico, por um outro psicólogo, por um terapeuta ocupacional, por um fono, ou não. E independente dele estar vindo encaminhado por um profissional, a partir dos resultados daquilo que a gente encontra na avaliação, a gente faz os devidos encaminhamentos de uma forma assertiva, conforme os resultados dessa avaliação e a necessidade do paciente. Então, nesse caso, a pessoa, para as pessoas que estão assistindo, eu tenho essa desconfiança de que eu tenha ou ansiedade, um transtorno de ansiedade, ou um TDAH, ou talvez até um autismo. E qual é o primeiro passo? O que eu faço? Eu procuro você? Eu tenho que procurar um médico primeiro para ele me encaminhar? Como que funciona esse caminho? Pra gente dar uma luz, assim, de quem... Porque a gente até estava conversando antes... Com o avanço, né, desse conhecimento, eu vejo que hoje muitas crianças elas já estão sendo diagnosticadas e muitos adultos, ele olha para comportamento de determinadas crianças e crianças que tenham uma dessas, né, que nós falamos, seja TDAH, seja o autismo. E aí ele fala, gente, mas eu fui essa criança, eu fui assim, e será que eu também tenho? E qual é o caminho? Por onde ela começa? Tá. Eu vou começar te contando que não é nada incomum isso. Muitas vezes a criança
geralmente os pais percebem o comportamento, alguma coisa nos filhos incomoda e vai buscar ajuda. Vai ao médico, vai diretamente a mim e tudo mais. Eu vou começar respondendo de trás para frente, tá? E aí chega lá, faz a avaliação e muitas vezes eu vou dar a devolutiva para esses pais, porque a devolutiva é a etapa final da avaliação, onde eu vou apresentar o laudo com todos os resultados e aí a gente vai discutindo isso ao longo da sessão. E aí muitas vezes esses pais eu vou dando a devolutiva, eu falando, eles vão olhando para mim e falam, ai, mas eu tenho isso. Ai, quando eu era criança, eu tinha isso. Não, mas eu era desse jeitinho. Não, mas isso que você está explicando dele, eu tenho. Então, muitas vezes, esses pais, eles vão se identificando com os sintomas dos filhos. E aí, os pais vêm para a avaliação. E muitas vezes, a gente encontra um diagnóstico, esses pais são diagnosticados a partir do diagnóstico dos filhos. Justamente por conta dessa questão do conhecimento, que hoje está mais disseminado, né? As pessoas estão tendo mais acesso às informações, e isso faz com que as pessoas muitas vezes se liguem em sintomas que muitas vezes são muito sutis e que não foram perceptíveis antes e que com a disseminação do conhecimento vão ficando mais claros e busca-se ajuda. Então não é nada incomum hoje em dia esses pais, esses adultos procurarem ajuda a partir da percepção dos filhos, ou não. Tá? O caminho, a gente não tem um caminho definido. Não tem necessariamente que, por exemplo, ir ao médico para o médico encaminhar. Então, o paciente, a pessoa que tem algum sintoma, ela não tem essa necessidade de vir por encaminhamento. Então, não faz diferença se ele vai ao médico primeiro e o médico solicita uma avaliação para entender esse perfil, para a partir disso medicar, ou se ele vem diretamente a mim, a gente faz a avaliação e depois, de acordo com a necessidade, encaminha para o médico para que haja uma avaliação se há necessidade ou não de uma intervenção medicamentosa. Então, o caminho, ele é indiferente. O que é importante? É a pessoa conseguir se perceber, notou que tem algo diferente, está incomodando, está chamando atenção e quer melhorar o dia a dia. Por mais sutil que seja, procure ajuda. Seja no psicólogo primeiro, seja no médico, seja no neuropsicólogo, porque de alguma forma essa pessoa, se está incomodando, é porque ela precisa de ajuda. E se tem questões cognitivas, vai chegar no neuropsicólogo. Eu acho que esse crescimento de informações sobre esse assunto tem ajudado muito, porque eu tenho 25 anos? Não, tenho não. Eu tenho 37 anos. E assim, na minha infância, que nem faz tanto tempo assim, não era comum. As nossas mães não tinham esse conhecimento. Então, realmente, nos tornamos hoje muitos adultos que poderiam ter sido acompanhados lá atrás e ter tido talvez uma vida mais fácil. Porque eu vejo que muitas pessoas na fase adulta, quando ela recebe um diagnóstico, é um alívio. Sim. Porque você passa uma vida inteira falando, por que eu sou estranho assim? Por que eu ajo desse jeito? Não, levando pro lado de lidar com aquela situação. Eu falo porque eu tive, né, eu vivi isso. E quando você descobre assim, nossa, eu tenho TDAH, você fala, agora tá tudo explicado. Então, assim, é normal que eu haja desse jeito. Eu tenho só que aprender a lidar com isso. É um alívio tão grande você receber um diagnóstico de que agora eu sei o que eu tenho, como eu devo agir, como eu devo controlar, porque eu acho também muito importante a pessoa entender que, e você com certeza tem muito mais para falar, quando você recebe esse diagnóstico, você também aprende a lidar com as suas emoções que são diferentes, com as suas reações que são diferentes, e esse diagnóstico é extremamente importante para você viver melhor, digamos assim? Com certeza. Eu acho não. Muitos pacientes falam, é libertador. É como assim, eu estou tirando um peso de cima de mim, porque eu consegui me identificar com alguma coisa, eu consegui me identificar de alguma forma. Porque fica aquela sensação, assim, de estar no vazio, de não saber o que eu tenho. Eu só sei que é diferente, eu só sei que tem alguma coisa me incomodando. Mas quando eu consigo, não é nem rotular, é
quando eu consigo identificar e perceber que eu sou normal. Esse é o meu normal, exatamente, né? Que está tudo bem. E que a partir disso você consegue direcionar, você consegue se encontrar, você consegue conduzir as coisas de uma forma onde você vai se sentir liberta de um peso, porque você está se reconhecendo de alguma forma. Isso é sim libertador. Isso acontece muito com sintomas muito sutis. Por quê? Porque as pessoas, quando os sintomas começam a se manifestar e são de uma forma um pouco mais severa, vamos supor um TEA, um autismo, nível 2, nível 3, que tem sintomas mais explícitos e mais graves. Então, desde lá a infância, acabam sendo identificados e são tratados. Mas vamos supor um TEA nível 1, aquela pessoa que tem características e sintomas muito sutis e que ele percebe que ele não consegue se enquadrar, se encaixar muito bem, mas não consegue identificar. E aí, é esse tipo de paciente que acabou sendo negligenciado a vida toda, justamente por falta de conhecimento, porque as pessoas não conheciam, não sabiam disso. E que hoje chega no consultório, que tem um diagnóstico, que acaba se identificando, mas lembrando que cada um é único, cada um vai ter características, sintomatologias totalmente diferentes uns dos outros, né? E que essa individualidade, ela não se perde no diagnóstico, pelo contrário, ela se fortalece nesse diagnóstico. E esses sintomas, por mais sutis que eles sejam, eles incomodam. E precisam de alguma forma de uma intervenção, seja medicamentosa, seja não farmacológica, mas que vai ajudar na qualidade de vida desse paciente. Então é extremamente importante a gente ressaltar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que mesmo na fase adulta é extremamente importante procurar um profissional, ter um diagnóstico, saber como lidar e como agir a partir, né, desse diagnóstico é de extrema importância. Não é algo que foi feito só para crianças, não é algo que é só para quem para um pai que descobriu, que vê um comportamento do filho e que quer fazer um diagnóstico. Também é para adultos. Também ajuda na fase adulta, né? Eu vejo que muitos adultos, eles falam, eu acho que até eu tenho, mas agora já tô velho, vou fazer isso pra quê? Tinha que ter feito quando era criança. E não é por esse caminho. Na fase adulta também você tem muita ajuda conseguindo ter esse diagnóstico. Com certeza. Até porque na adultice continua sendo disfuncional. Vamos supor, nós estamos falando aqui muito de TDAH, de autismo, de TEA. São transtornos do neurodesenvolvimento. Por mais sutis que sejam os sintomas, que sejam nível leve, nível 1 de TEA, tem uma disfuncionalidade. Então, é um transtorno que acompanha a pessoa ao longo da vida. Então, não surge, não aparece na adultice. Só que ele é desadaptativo e essa desadaptação, ela vai se modificando ao longo da vida. O tipo de prejuízo que terá no adulto é diferente do prejuízo de uma criança. Mas isso não deixa de ser disfuncional e não deixa de trazer sofrimento para a pessoa, por mais sutil que seja. Então, independente da faixa etária que se tem um diagnóstico, é possível fazer alguma coisa. É possível melhorar, trazer qualidade de vida, trazer mudança. A gente faz diagnóstico em idoso. A gente faz diagnóstico de TDAH e até de autismo em idoso. Ou seja, a pessoa conviveu com isso ao longo da vida, sofreu ao longo da vida e chegou ali na fase do envelhecimento. Na fase do envelhecimento, identificou isso e conseguiu tratar. Porque a gente tem intervenções não farmacológicas para melhorar a qualidade de vida desse idoso que recebe esse diagnóstico tardio. Então, a idade, ela é independente. O benefício do diagnóstico, da intervenção, é independente da idade.
Que legal, eu acho que é um grande esclarecimento. Mas, André, agora a gente queria entrar num outro assunto. A neuropsicologia, eu sei que é a sua paixão, que você ama, que você faz com muito amor. Mas o nosso podcast a gente sempre fala muito sobre empreendedorismo. E eu queria que você trouxesse aqui um pouco como que foi para você. Porque assim, quando a gente se forma, você ama o que você faz, só que você descobre que não é só ir ali sentar e atender um paciente. Você tem toda uma estrutura que você precisa ter por trás, você precisa ter a cabeça de onde que eu vou colocar minha clínica, o que eu vou fazer, eu preciso contratar pessoas, lidar com essa contratação. Existe todo um trabalho de empreendedorismo, de ter uma clínica, E conta um pouquinho pra gente como é a Andréia empreendedora. É algo que você gosta? É algo que você faz ali porque é necessário? Você lida bem com isso? Conta um pouquinho da sua história como empreendedora. Eu confesso que eu gosto mais da parte da neuropsicologia do que do empreendedorismo. Porque a neuropsicologia em si já não é nada fácil. Por quê? Porque atuar em neuropsicologia, então, vai exigir, além do estudo constante, você tem que estar sempre atualizado na ciência, que está mudando todos os dias tem artigo, tem inovações, testes novos, e aí você tem que trabalhar também com a captação desses pacientes em si, com todos esses encaminhamentos, com parcerias, e aí entra essa parte do empreendedorismo que acaba de alguma forma sugando um pouquinho, te tirando um pouquinho da neuropsicologia, você tendo que estudar outras coisas, estudar um pouquinho de marketing, estudar estratégias, então você acaba tendo que dividir um pouquinho isso, não é nada fácil. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque nós, neuropsicólogos, nós estamos muito engajadas nesses estudos. Muito engajada, porque é muito rápido. A ciência é muito rápida. E todos os dias nós precisamos nos atualizar. Então, nós precisamos ter uma função executiva muita habilidade nisso para poder fazer essa separação, para poder fazer essa organização dessa parte desse empreendedorismo juntamente com a neuropsicologia. Eu imagino, porque é aquilo, você ama tanto, por exemplo, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com marketing, só que você não faz só isso o tempo todo, né? Você tem várias outras coisas que você precisa resolver e fazer. E a gente sempre fala também sobre o marketing, né? A pessoa termina uma faculdade e ela fala, tá, eu aprendi a ser excelente como neuropsicóloga, mas só isso não vai me trazer uma prosperidade, só isso não vai me trazer... Porque... Por mais que você ame, é o seu trabalho. Sim. Ele precisa crescer, ele precisa desenvolver. Você quer que ele cresça, então você precisa ter novos pacientes. E todo esse trabalho de marketing, de empreender, de cuidar, é trabalhoso. Vai muito além do que a gente aprende na faculdade, né? Vai muito além do que você aprendeu lá. Então, é muito importante que a pessoa que tá ali, que ela tá estudando, ela entenda que não é só sobre estudar sobre a sua profissão. Não é só neuro. não nem só psicologia. Você precisa aprender sobre muitas outras coisas. E o marketing é uma delas. Hoje, a gente vive na era da tecnologia. Não tem como fugir disso. Principalmente na área da saúde, eu vejo que muitas pessoas têm uma resistência. Tipo, eu estudei tanto, eu estudo tanto, eu levei tantos anos pra me formar, pra agora ter que ficar gravando videozinho pro Instagram. Ah, não me recuso. Só que isso é muito importante. Hoje em dia é fundamental até. Não é só importante, é fundamental. Na minha época, quando eu formei há 15 anos, não tinha essa relevância, né? A gente lidava com isso de uma forma totalmente diferente, com tabu
Até, aliás, isso não era discutido na graduação. Não se pensava nisso. A gente pensava em formar e atuar, mas sem estratégia. Então, a gente preocupava, assim, com a clínica, em montar uma clínica, em ter profissionais ali agregados de outras áreas para fazer os encaminhamentos. Mas essa área do marketing, essa necessidade que a gente tem hoje, na época era totalmente diferente. Não tinha, na verdade. A gente não discutia, a gente não falava, a gente não estudava isso. Hoje em dia, nas formações acadêmicas de psicologia, nas especializações de neuropsicologia, a gente já tem matéria específica disso. Que legal! Empreendedorismo e marketing para neuropsicologia, para psicólogos. Então, isso mostra a mudança de mercado, a importância, né? A necessidade atual, porque hoje em dia é uma ferramenta que a gente precisa sim para nos mostrar, para divulgar, para atuar. Porque as pessoas precisam nos conhecer. E é uma ferramenta. É necessário para que haja o seu crescimento, né? As pessoas precisam te conhecer. Infelizmente, hoje a gente tem uma onda enorme de pessoas que viralizam na internet mesmo sem ter bons conteúdos. Sim. E é onde muitos profissionais eles se frustram. Porque eles olham e falam assim, gente, mas essa pessoa tá falando uma coisa que às vezes nem tá correto. Exato. Tá falando um monte de bobagem. E ela tá ali com não sei quantos mil seguidores, a clínica lotada, atendimento cheio. E eu sou tão boa, eu estudo tanto, eu sou tão coerente no que eu faço, levo isso aqui tão a sério. E eu não consigo desenvolver. Mas às vezes o erro tá justamente aí. Aquela pessoa, ela tá nas redes sociais. E você às vezes não tá. Então o profissional ele precisa entender que é de extrema importância que as pessoas conheçam ele. E principalmente, e aí existe toda uma estratégia para cada nicho, né? Agora o nicho da psicologia, da neuropsicologia, é extremamente importante que tenha vídeos seus no Instagram. É extremamente importante porque o psicólogo é algo que você precisa confiar nele, né? Se sentir à vontade. Sim. Então, você entra no Instagram dele, tem vídeo ele falando sobre assuntos que conectam com os seus, coisas que você acredita. O tom de voz que ele fala. São coisas que você entra e fala assim, nossa, eu gostei, sabe? Eu me senti bem ouvindo, então eu vou procurar. Eu sempre falo aqui no podcast. Hoje, quando você vai num restaurante, antes de você ir ao restaurante, você entra no Instagram do restaurante pra ver se a comida tem cara de ser gostosa. Sim, exatamente. Você não consegue saber se ela é boa, mas ela precisa ter cara de ser boa. É. Às vezes a comida é maravilhosa, mas se no Instagram a foto não for bonita e ela não tiver cara de ser boa, você não vai. E assim é com qualquer profissão. Então, é super importante que o profissional entenda que o Instagram dele é a vitrine dele. Se você passa na frente de uma loja e ela é feia, toda quebrada, só coisa feia na frente, você não tem interesse de entrar. E às vezes dentro dessa loja tem produtos excelentes que de repente não estão sendo vendidos porque a vitrine não é boa. E assim é o Instagram hoje para qualquer profissão. Então é de extrema importância que esse profissional tenha uma boa vitrine. E que bom que você consegue entender isso. Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade e que bom que você consegue entender que é de extrema importância que o seu Instagram esteja alinhado com o que você acredita, com o que você confia e que transmita a excelente profissional que você é, né? E, Andréia, pra gente terminar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, que você falasse onde as pessoas conseguem te encontrar, fizesse aí suas considerações finais. Eu quero só fazer um adendo aqui. Fique à vontade. O Instagram, hoje em dia, eu acho que é o novo cartão de visita, né? Com certeza. Da gente. E essa questão de identificação, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, porque eu sou neuropsicóloga desde sempre e eu nunca trabalhei e não trabalho com psicoterapia. Então eu trabalho com a neuropsicologia e com a reabilitação cognitiva. Quando eu tenho um paciente que precisa de intervenção psicológica, eu encaminho para outros colegas fazerem. E aí eu sempre oriento e falo o seguinte, é igual namorado. Tem que ter química. Você tem que ir no profissional e tem que sentir. Tem que ter uma ligação, porque senão não vai funcionar. Tem que ter uma ligação, tem que ter uma confiança, tanto para psicoterapia, quanto até mesmo para avaliação. Porque
A avaliação, ela tem todo um objetivo ali. Ela tem começo, meio e fim, né? Só que acaba vindo à tona e sempre aparece muitos conteúdos sensíveis. Muitos conteúdos que muitas vezes precisam ser ali trabalhados em psicoterapia, que eu encaminho, mas que aparece durante a avaliação, porque nós somos seres emocionais. Nós somos seres únicos e tudo isso precisa ser considerado numa avaliação neuropsicológica. A sua história de vida, a sua essência, o seu conteúdo, tudo que você traz, isso faz parte da avaliação. Para a gente entender esse paciente como realmente é e o que está acontecendo. Então, tem que ter liga, tem que ter química, é igual namorado, tem que ter química. Se não tiver química, não vai para frente, a coisa não vai fluir, né? E o meu Instagram é Andréia Neuropsicóloga. A gente tá ali trabalhando com conteúdos sérios, porque uma coisa que você trouxe também foi justamente essa questão de a pessoa tá bombando. Ela tá bombando na internet, no YouTube, e aí muitas vezes você vê e você fala, gente, como que essa pessoa tá trazendo isso? Como que essa pessoa tá bombando, trazendo informações que muitas vezes não são fidedignas, vou usar essa palavra para ficar bem leve. E isso acaba muitas vezes trazendo muita indignação pra gente, né? Então a gente tem que estar sempre preocupado com o tipo de conteúdo que a gente está trazendo, né? Que o objetivo é trazer conhecimento, mostrar para as pessoas que elas podem sim melhorar. Nós podemos melhorar, nós precisamos estar sempre em evolução, metamorfose ambulante. Então, nós precisamos sempre buscar esse crescimento e a neuropsicologia, ela pode ajudar nisso. Pode ajudar nesse autoconhecimento, nessa identificação, nessa libertação, proporcionando qualidade de vida para as pessoas, tá? Eu estou disponível. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Você é uma graça, viu? Oh, meu Deus! Muito obrigada, André. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A gente já conhece um pouco do seu trabalho e super admira o seu trabalho. Eu tenho certeza que esse podcast tem muita coisa legal que pode ajudar muitas pessoas. E foi um prazer ter você aqui. Volte mais vezes, a casa é sua. Obrigada. Muito feliz mesmo Volte de estar sempre aqui. que quiser. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo.